Olá, igreja, tudo bem com vocês? Estou organizando aqui ainda. A paz do Senhor Jesus, unidos para mais uma quarta da bênção na igreja. E nunca é apenas mais uma quarta da bênção. Cada quarta da bênção tem a sua importância. Uma não é igual à outra, né? Hoje Deus quer falar com você, quer te trazer uma resposta. Outro dia é uma exortação, é um ensinamento para mim e para a sua vida. A palavra ela se renova a cada dia, igreja. E hoje nós vamos falar sobre provação, um tema muito relevante e que todos nós passamos, igreja, tá? Antes de começar aqui, te convido para orar comigo. Eu oro daqui, você concorda daí, unidos em uma só fé. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, justo e fiel, digno de ser louvado, exaltado. O Senhor é poderoso, o Senhor é tão poderoso, dono do céu, da terra, Criador, Rei dos reis, não há outro Deus. É a mais alta autoridade, Pai, és Tu, Senhor. Estamos aqui para glorificar o Seu santo nome. Seja comigo em mais uma quarta da bênção, traga resposta, traga renovo, libertação para o Seu povo, direcionamento, Pai. Desperta o Seu povo. Me livra de toda retaliação, me proteja de toda retaliação, Senhor. Proteja a minha família. Proteja todos aqueles que estão comigo aqui agora, neste momento. Nos guarde, nos proteja, nos dirija, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, igreja? E aqui com o tema sobre provação. Igreja, todos nós passamos por provação. E eu amo, igreja, quero ir aqui em Deuteronômio. Quando eu me converti, foi através da palavra. Lógico que o meu esposo, né, ele me apresentou o Senhor e eu peguei a palavra na madrugada, peguei a Bíblia e foi em Deuteronômio o próprio Deus, Espírito Santo, falando comigo naquele dia. E eu senti o próprio Deus vivo através da palavra. A palavra é viva. E hoje, em Deuteronômio 8, verso 2. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Igreja, aqui foi o próprio Deus que colocou o povo à prova. Existem situações, igreja, que é consequência das nossas atitudes, né? Livre-arbítrio, mas tem situações em que o próprio Deus nos coloca à prova, igreja. Não para Ele conhecer o nosso coração, porque Deus ele já conhece o meu e o seu coração. Muitas vezes somos nós é que estamos enganados conosco mesmo, com a gente mesmo. Né? Às vezes a pessoa tá ali falando não, porque eu sou fiel a Deus, eu amo o Senhor, né? Eu sou justo, eu cumpro os mandamentos, as ordenanças do Senhor. Aí o Senhor vem e fala assim, ó, eu não tenho idolatria. Aí o Senhor vem e fala assim, pera aqui, vou te colocar para passar por tal situação para você mesmo ver o como tá o seu comprometimento comigo, como tá a sua confiança em mim. Aí a pessoa vai
Às vezes está lá idolatrando, não idolatra imagens, mas idolatra o dinheiro, coloca a confiança no dinheiro, ou idolatra o marido, ou o trabalho, e não ama o Senhor o suficiente, ou não prioriza Ele como deveria priorizar. Então, quando a gente é colocado na prova, não é porque Deus é maldoso, Deus está castigando, nada disso, igreja. Ele é um pai que ensina. A gente tem prova até para entrar numa faculdade, para ver se a gente está apto ou não, se a gente está pronto ou não para entrar, né? E exercer algo, exercer a nossa profissão. Por que com Deus seria diferente, igreja? Muitas vezes a prova é necessária para o amadurecimento espiritual, entende? É importante para o amadurecimento interno espiritual. E para a gente ver mesmo, poxa, eu pensei que eu tivesse mais firme com o Senhor. Ontem aconteceu uma situação, né? Eu estava lendo a palavra com meu esposo e falando, olha, marido, Deus falou comigo, né? Vou ler aqui, tá falando conosco, com a nossa família. E eu estava lendo ali, a gente na mesa, reunido na mesa. De repente, igreja, quebra um negócio que eu uso, um negócio, né? Bom ali para mim, para me chatear, igreja. Para me chatear naquele momento que o Senhor estava ali reforçando a promessa dele para minha família. E aí eu falei, eu não vou me chatear, né? O meu coração não tem que estar nas coisas materiais, o seu coração não tem que estar nas coisas materiais. É nos detalhes que o Senhor também nos pega, igreja. É nos detalhes. Às vezes, né, até estava ouvindo uma paciente minha hoje, né? Que ela passou conscientemente numa contramão. Ela sabia que não era correto fazer aquele caminho, mas assim ela fez. E ela teve uma consequência muito grave ali. Então, igreja, não existe pecadinho, pecadão, né? Poxa, é errado, não faça. Não coloca o seu coração em tal, né, em tal coisa material. E tá vendo ali, é contramão? Se é contramão, igreja. Deus tá vendo. Se é errado, não faça. Porque tem consequência. E quando a gente não passa na prova, igreja, olha, esse povo ficou 40 anos ali. 40 anos no deserto. E murmuraram. A murmuração, igreja, atrasa as bênçãos, tá? Então, assim, não murmure na prova, mas pensa assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Se isso está acontecendo, é permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E aí a gente tem que refletir. É uma prova vinda da parte do Senhor? É um processo? Ou é uma consequência por uma atitude minha? Né? E eu quero ler aqui ainda. Vamos deixar o Espírito Santo conduzir. Né? Cadê aqui? Quero ir em Malaquias, igreja, que fala aqui Malaquias 3, verso 18. E mais uma vez o meu povo, aqui é o Senhor falando, né? E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Igreja, Deus faz diferença sim, dos que servem Ele e dos que não servem, dos bons e dos maus, porque às vezes a gente está vendo ali
o ímpio prosperando, dando tudo certo pro ímpio, né? E tal. Mas no final das contas, igreja, vai ser diferente. Né? Todos verão a diferença do que acontece dos bons com os maus e dos que servem ao Senhor e dos que não temem a Ele, igreja. Tem diferença sim. E o Senhor também nos coloca à prova nessa situação. Vamos ver se essa pessoa é fiel a mim. Vamos ver se ela realmente me serve. Não para eu saber, porque o Senhor já sabe. É para a própria pessoa tomar consciência. E aí vem o conserto, o arrependimento, a evolução espiritual e a maturidade espiritual, igreja. A prova é necessária. E o Senhor não vai te provar em algo que você não vai conseguir suportar. Ele conhece o meu e o seu limite. Então, em tudo, glorifique ao Senhor. Não murmure. Para você passar nessa prova e glorificar o Senhor. E às vezes, igreja, a gente passa pela prova é para o Senhor nos abençoar. Às vezes a gente passa por uma grande prova, mas ali na frente, Deus ele nos surpreende e a gente vai entender o porquê estava passando por aquela prova. Então não murmure, em tudo glorifique o santo nome do Senhor, igreja. Essa é a palavra para mim e para a sua vida, tá? Vamos passar na prova. Glória a Deus, eu profetizo, você vai passar na prova. Confia no Senhor. E a terra prometida está logo ali na frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Deus te abençoe.